paz do Senhor para adolescente. Bom dia! Tudo bem com você? Coloca aqui no chat. Bom, eu estou imensamente bem e feliz porque você está me ouvindo nesse momento. Eu estou muito grata a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta manhã ministrando essa aula para você. Por isso, eu quero convidar você a estar abrindo seu coração para que você escute a voz de Deus. Eu peço que você pegue a sua Bíblia, a sua revista. Também não se esqueça do papel, pode ser um caderno, uma agenda e uma caneta ou um lápis para que você possa estar anotando as coisas, as verdades, as mensagens mais importantes desta manhã, as informações mais relevantes, tá bom? Eu quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia na página 342. João, capítulo 14, nós vamos ler o versículo 16 até o versículo 26, tá bom? Página 342. O versículo 16 em diante diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Agora, o versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Passa algumas páginas para frente, vamos ler no versículo 15, o verso 26 também, que diz assim: Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Passa mais uma página aí e leia comigo João 16, versículo 7 e versículo 8. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, converterá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Feche os seus olhos aí na sua casa e ore junto comigo. Senhor Deus, Pai, Tu és santo, Pai, Tu és perfeito, Pai. Tu és onipresente, onipotente, onisciente. O Senhor está aqui comigo nesse momento. O Senhor está na residência, Senhor Deus, desse pré-adolescente também. Por isso, Pai, nesse momento nós oramos a Ti, nós clamamos a Ti, para que o Senhor venha estar, ó Pai, nos ajudando, Pai. Para que o Senhor possa estar sendo, ó Pai, tudo que nós temos, Pai, tudo que nós precisamos, Pai, nossa única esperança nessa manhã. Eu peço que o Senhor venha estar abrindo os nossos corações, transformando as nossas mentes, que o Teu Santo Espírito vá de encontro ao coração de cada um desses pré-adolescentes e converta, Senhor Deus, o coração deles, Pai. Também, ó Pai, adultos e crianças que estiverem ouvindo, Pai, que eles sejam alcançados, Pai, e transformados para a Tua honra, Senhor, e para a Tua glória, que nós oramos no nome de Jesus. Amém.
Bom, agora sim nós podemos oficializar, né? A nossa aula começou. Então preste bastante atenção, porque a lição de hoje é a de número 12 e tem por título O Consolador. Já estamos quase no final, falta apenas uma lição para nós acabarmos a revista. E até aqui nós aprendemos que Deus é o Criador, o Libertador, o único, o justo juiz, o amor, o salvador, quem responde orações, o disciplinador, o que perdoa, onipotente, onipresente, onisciente, o que é santo e hoje o Consolador. Gente, eu estou tão grata a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo de aprender isso aqui acerca dele. Ai, que graça maravilhosa que Ele nos tem concedido. Nós, tão pequenos que somos, estamos tendo a oportunidade de conhecer quem Ele é através do que Ele faz. Eu quero convidar você, então, a estar atento, porque estudar sobre o Espírito Santo, o Consolador, claro que nós não vamos conseguir estudar tudo acerca do Espírito Santo nessa manhã, mas nós vamos estudar coisas que são valiosíssimas, que são belíssimas para a nossa vida. Por quê? Porque nós podemos contar com a presença do Espírito Santo nesse momento e em todos os momentos em que estamos passando. Seja em dias de alegria, seja em dias de tristeza, seja em dias de dor ou seja em dias de bonança. Nós podemos sempre contar com o Espírito Santo. E aí nós vamos descobrir o porquê no decorrer desta aula. E a primeira pergunta que pode vir à mente de vocês é: quem é o Espírito Santo, professora? Muitas pessoas hoje em dia estão confundindo o que é o Espírito Santo. Muitas pessoas hoje em dia estão transformando o Espírito Santo, que é uma pessoa, é uma divindade, em uma energia. Então elas falam: ai, que energia boa, ai, que sensação boa, ai, que energia positiva. Então elas acham, elas acreditam que o Espírito Santo é uma energia, mas a verdade não é essa. O Espírito Santo é Deus. Repita comigo: o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus. Nós sabemos que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são um único Deus, ok? Nós já estudamos um pouquinho acerca disso. Então, vamos focar aqui acerca do que as pessoas dizem ser o Espírito Santo. E eu quero que vocês respondam isso com muita sinceridade. Deus, Pai, Ele é maior, né? Ele é Deus. E aí vem Jesus e depois vem o Espírito Santo, certo? Errado, gente. Nada disso. Muitas pessoas têm isso na cabeça, né? Tem essa imaginação que exista uma ordem hierárquica, né? Que Deus Pai é maior e depois vem Deus Filho e depois vem o Espírito Santo. Ou que veio Deus Pai primeiro, aí depois apareceu o Deus Filho e depois o Deus Espírito Santo. Nada disso é verdade. Não existe uma competição entre eles, porque eles são um. Então, eles são, da mesma forma, eles são importantes, são santos, justos, onipresente, onisciente, onipotente. Eles estão em equivalência. Não existe ali um grau de superioridade entre Deus Pai, entre Deus Filho, nada disso. E ele também, ele existe eternamente, assim como o Pai e o Filho. Bem, nós sabemos disso porque lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, a Bíblia, né, no hebraico diz: Bereshit bara Elohim, ok? Que quer dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. E Elohim é o nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mais para frente também, quando ele vai criar o homem, Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A nossa quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, ele existe eternamente. Ele não tem um início e um fim. Ele existe eternamente, sempre existiu e ele estava lá
quando o mundo foi criado, quando a natureza foi criada, quando Adão foi criado. Então, ele nos conhece profundamente. Muitas pessoas, né, confundem os textos e acreditam que o Espírito Santo só existiu em Atos 2, né? Quando diz assim, Jesus disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e eu vos enviarei o Consolador, e ele vos dará graça e temor. E aí, no livro de Atos, no capítulo 2, tem a narração de como foi a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, muitas pessoas acreditam que o Espírito Santo surgiu a partir desse dia, mas isso não é verdade. O Espírito Santo, ele é eterno, ele sempre existiu, ok? Então, os três são eternos, onipresente, onisciente, santo, amoroso, justo, verdadeiro. E aí, essa questão das pessoas terem um entendimento errado dificulta o entendimento sobre quem é o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é o Consolador, ele é um justo juiz, porque o Espírito Santo, ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo faz morada em nós, que somos templo dele. O Espírito Santo está presente nas nossas atividades diárias, mas essas percepções erradas de quem é ele acaba confundindo as pessoas. Então, hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre quem de fato é o Espírito Santo em nossas vidas. Para entendermos isso, vamos entender quem era o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo agindo no Antigo Testamento. Bom, a revista trouxe para a gente alguns aspectos, né? Algumas aparições, algumas atividades do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, como eu já disse, na criação e na capacitação dos líderes. Aqui ela trouxe Moisés, Sansão e Saul. E aí nós sabemos que Moisés, o Espírito Santo direcionou Moisés em todo o tempo. Foi Moisés quem escreveu o Pentateuco, que é os primeiros 5 livros da Bíblia. Também o livro de Jó. Nós sabemos que o Espírito Santo dirigiu para que ele fosse um bom líder para Israel. Afinal, Israel necessitava de um homem que fosse cheio do poder do Espírito Santo, porque era um povo que murmurava, era um povo que dava um trabalhão para Moisés. Só um homem cheio do poder do Espírito Santo poderia liderar esse povo. Também Sansão, né, que tinha uma força incrível, ele só tinha essa força por causa do poder do Espírito Santo, ok? Por causa do poder do Espírito Santo. E também sobre Saul. E, bem, nós já aprendemos, né, durante a conferência e também sobre a explicação do nosso pastor, que existe uma diferença entre os dons ali do Espírito Santo e entre a pessoa do Espírito Santo, ok? Então, uma pessoa como Saul, que não foi um bom rei, ele teve algumas experiências, né, por exemplo, a de profetizar, de falar em línguas, mesmo não sendo uma pessoa boa. E aí, a revista vai dizer, né, que Saul foi escolhido por Deus e pelo povo para ser o primeiro rei de Israel. E após ser ungido por Samuel, o Espírito Santo veio sobre Saul, confirmando assim a sua vocação espiritual para a liderança do povo de Deus. E também sobre os sacerdotes e profetas, como o profeta Samuel e o profeta Elias, que foram homens grandemente usados por Deus. E aí, gente, quando a gente tem a percepção errada sobre quem é o Espírito Santo, nós olhamos para esses homens e a gente acredita que eles são super-homens, quando, na verdade, eles não são. Ou seja, ele era um homem semelhante a mim e a você. Então, o que diferenciava Elias, Saul, Sansão, o que diferenciava Davi, Samuel, Moisés e tantos outros líderes de Israel, eles eram cheios do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo que estava sobre a vida deles, que deu força, que deu capacitação, que deu autoridade, esse mesmo Espírito Santo, ele também opera em nossas vidas. Ele não
deixou de ser quem ele era. Não existe uma divisão entre o Antigo Testamento, o Novo Testamento e a nossa vida hoje. Ele é eterno, ele é imutável em seu ser. Ele continua sendo o mesmo. Portanto, o mesmo Espírito Santo que estava lá para ajudar aqueles homens, capacitar aqueles homens, transformar a vida daqueles homens, pode fazer igualmente, capacitar, transformar, ajudar, auxiliar, consolar, ser tudo o que precisamos em nossas vidas. E isso é muito bom. A percepção correta acerca do Espírito Santo nos motiva, nos dá força, nos faz entender que o mesmo que agiu ontem, age hoje e agirá eternamente. Esse é o nosso Deus. Esse é o Espírito Santo de Deus. Não é uma força que vai apenas mover as pessoas ali, que vai fazer elas sentir algo. Não, é o Espírito transformador que nós cremos, que nós vivemos e que nós somos templo. Professora, como assim? O Espírito Santo, ele faz morada nos filhos de Deus. Quando Jesus ele é assunto ao céu, ele sobe aos céus, quando ele vai morar no céu, né, quando ele retorna aos céus, ele faz a promessa de que o Espírito Santo viria. E aí a gente tem que lembrar da história do povo de Israel, da palavra de Deus, que antes as pessoas elas iam ao templo para adorar a Deus. E aí elas não podiam ir diante da presença de Deus. E aí as pessoas viviam separadas de Deus. E aí elas iam até o templo para adorar, ok? Ok. E aí não havia uma outra forma, né? Porque não existia um outro meio. Só quando as pessoas elas pecavam, então elas tinham que ir ao templo, oferecer sacrifícios para que elas pudessem ser perdoadas por Deus. Mas então, quando Jesus morre, o véu do templo ele se rasga. Então, ele abre um caminho, ele abre um acesso, ele nos reconcilia com Deus. Lembra que diz Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, fomos separados da glória de Deus, mas agora Jesus, ele nos reconcilia com Deus. E assim, quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. Na eternidade, nós habitaremos com Deus, então, né, já não haverá mais o templo, ok? E aí, eu e você, quando estamos em Cristo, quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo, ele faz morada em cada um de nós. Então, quando nós nos reunimos aqui na igreja, o corpo de Cristo está reunido na igreja, nós adoramos a Deus. E é por sermos templo do Espírito Santo que nós podemos adorar a Deus na nossa casa. É por sermos templo do Espírito Santo que nós podemos nos arrepender dos nossos pecados. É por ser templo do Espírito Santo que nós podemos ser perdoados. É por ser templo do Espírito Santo que nós podemos ser usados por Ele, ok? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. E isso faz com que Ele esteja conosco em todo instante. E isso é maravilhoso. Nós não estamos mais distante, à parte de quem é Deus. Hoje, cada um de nós, aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que foram transformados por Jesus, perdoados por Jesus, podem ter o Espírito Santo fazendo morada em sua vida. E isso transforma as nossas vidas. Isso nos faz viver algo novo, nos faz viver novidade de vida com o Senhor. Porque o Espírito Santo não nos deixa ser quem nós éramos antes. Ele nos transforma dia após dia. E a revista também traz o Espírito Santo no Novo Testamento. E a pessoa que mais falou sobre o Espírito Santo no Novo Testamento, né, que fez um livro, e 2, na verdade, que foi o livro de Lucas e o livro de Atos. E eu ia perguntar para vocês, quem que vocês acham que foi a pessoa que enfatizou a obra do Espírito Santo? E aí eu já falei, né, que foi Lucas. Pois é, no livro de Lucas, já no primeiro capítulo, nós vamos ver Maria
recebendo a visita do anjo, né? E o anjo diz assim, ó, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E aí, no versículo 34, depois que ele anuncia que ela será a mãe do Messias, ela pergunta, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E aí, o versículo 35, Lucas já fala, né? E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí passa só mais algumas páginas. Para quem está com a Bíblia Devocional, página 202. Olha o que ele vai falar também. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E aí, se a gente continuar aqui no livro de Lucas, lá no capítulo de número 3, quando é João Batista, ele vai batizar Jesus, ele está lá, produzir, pois, frutos de arrependimento, e não cometeis mais as mesmas obras. E João Batista está pregando, e ele vai lá e vai batizar Jesus. Olha o que o livro de Lucas vai trazer. Lucas vai falar para a gente no versículo 16 de Jesus. 16. Respondeu João a todos dizendo, eu na verdade vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias, e esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí, já passa mais uma página aí. Lucas 4 diz assim, ó, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, finalmente teve fome. E aí ele vai narrar aqui as tentações do diabo. E aí como que Jesus vence as tentações do diabo? Pelo poder do Espírito Santo, que foi quem guiou ele ao deserto. Então, Lucas, ele vai enfatizar a obra do Espírito Santo no seu livro de Lucas, e também no livro de Atos, ele vai narrar a descida do Espírito Santo e o que o Espírito Santo fez na vida da igreja, com a vida de Paulo, com a vida de Estevão, com a vida dos apóstolos, ok? Então, lá no livro de Atos, no capítulo 2, eu quero convidar vocês a estarem abrindo. Que aqui, né, muitas pessoas acham que foi aqui, mas não é aqui que nasce o Espírito Santo, de forma alguma, ele é eterno. Diz assim, ó, Atos 2, página 23, para quem tem a Bíblia Devocional. O versículo 1 diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordes no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Ok? E aí, aqui no livro de Atos, ele vai continuar narrando. Como, professora? Por exemplo, quando Pedro ele se levanta para pregar a multidão, foi porque ele estava cheio do Espírito Santo. Quando 3.000 pessoas se convertem, foi por causa do Espírito Santo. Quando eles vão lá e curam um paralítico que estava na entrada da Porta Formosa, foi por quê? Por causa do poder do Espírito Santo, que eles curaram o coxo. Quando eles começam a se espalhar pelo mundo e pregar, foi por causa do poder do Espírito Santo. Quando eles foram presos, por causa do poder do Espírito Santo.
Quando Estevão estava na frente de doutores e venceu cada um deles, foi porque ele estava cheio do poder do Espírito Santo. Então, no Novo Testamento, nós temos milhares de evidências sobre o poder do Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a presença, sobre a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Vocês estão anotando tudo aí? Eu espero que vocês estejam anotando, tá bom? E aí vocês podem se perguntar agora, poxa, professora, eu entendi. Uau, quanta informação. O Espírito Santo é Deus, não existe uma hierarquia, não existe um maior que o outro. Eles são eternos, amáveis, eles justos. E aí vocês podem falar, professora, eu entendi perfeitamente que ele já existia antes da fundação do mundo, se manifestou de várias maneiras no Antigo Testamento, também de várias maneiras no Novo Testamento. Mas e hoje, professor, o que o Espírito Santo tem feito? O Espírito Santo tem salvado pessoas. É ele quem convence o nosso coração de que nós somos ruins, de que nós somos pecadores, de que nós precisamos de Jesus, que nós precisamos da pessoa dele nas nossas vidas. É ele que me mostra todos os dias, Tainara, você precisa de ser cheia do meu poder. Tainara, você precisa mudar. Tainara, você precisa ser transformada. Tainara, você precisa orar. Tudo de bom que há em mim provém do Espírito Santo de Deus. Essa é a obra que ele tem feito todos os dias de salvação. Nós sabemos que nós somos pecadores, mas então por que pecadores se arrependem, professora? Por causa da obra do Espírito Santo. E ele pode fazer essa obra em todos os corações. Infelizmente, muitas pessoas têm fechado seus corações. E eu gostaria que você avaliasse se esse não é o seu caso. Muitas pessoas estão completamente distantes de Deus. E ali está todos os dias a palavra, todos os dias o Espírito Santo falando com aquela pessoa, incomodando aquela pessoa, mostrando quem ela é, mas ela tem negado. Será que esse tem sido o seu caso? Será que você tem negado os apelos que o Espírito Santo tem feito ao seu coração? Todos os dias você tem sido mudado, transformado pelo Espírito Santo de Deus? Você tem sido cheio do Espírito Santo dia após dia? O seu caráter tem sido transformado pela obra do Espírito Santo? Você é a mesma pessoa que você era o ano passado? Mês passado? Semana passada? Ontem? Ou o Espírito Santo, ele está mudando a sua vida, transformando a sua vida? O mesmo Espírito Santo que batizava lá no Antigo Testamento, que enchia aqueles homens, ele está aqui nesta manhã. Ele age hoje nas nossas vidas. Um dia ele será retirado da terra, mas esse dia ainda não é hoje. Então, enquanto é tempo, se renda. Enquanto é tempo, se arrependa. Enquanto é tempo, busque ser cheio do Espírito Santo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. O Espírito Santo também, todos os dias, tem capacitado a igreja. Nós sabemos que somos falhos, que somos pecadores, mas nós estamos em Cristo, nós estamos lutando, como a aula passada, para sermos santos, separados do pecado. E o Espírito Santo está nos santificando dia após dia. O Espírito Santo é quem distribui os dons para a igreja. Dons para quê, professora? Para que o reino de Deus avance, para que mais pessoas sejam alcançadas, transformadas. O Espírito Santo, dia após dia, tem falado conosco através, da profecia, através dos louvores, através da palavra. O Espírito Santo é real e está presente dia após dia em nossa vida. Mas será que nós estamos com os ouvidos atentos, com os olhos abertos, com o coração quebrantado para ouvir a voz do Espírito Santo? Será que nós estamos atentos para o mover que Ele tem realizado no nosso meio? A cada dia que passa, eu tenho visto o quanto Ele é real e o quanto Ele se faz presente no nosso dia a dia.
Portanto, eu quero que você, se você ainda não consegue perceber as obras do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, eu quero convidar você a estar orando. Eu quero convidar você a estar se arrependendo dos seus pecados. Eu quero clamar para que você ore, para que você busque ser cheio do Espírito Santo. Nós só vamos conseguir resistir aos dias maus em que estamos vivendo se nós estivermos junto do Consolador, se o Consolador estiver na nossa vida. Jesus, ele subiu aos céus, mas ele disse: eu não vos deixarei sozinho. O coronavírus não pode me assustar. O crime não pode me assustar. Nada aqui nessa terra pode abalar a minha fé, porque o Consolador está dentro de mim. E ele todos os dias me diz: você estará comigo. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Não tenha medo, pois estou com você. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu te erguerei com a minha mão direita vitoriosa. Esse é o Deus em que nós confiamos, o Consolador que está conosco todos os dias. Pode o mundo nos esquecer, pode o mundo nos abalar, pode o mundo nos abandonar, mas o Espírito Santo de Deus, não. Ele é o selo das nossas almas. Ele é quem ora por nós com gemidos inexprimíveis. Esse é o Espírito Santo. Amém? Bom, nesse momento, eu espero que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Espero que ele transforme o seu caráter para que você seja um ofertante da casa de Deus. Tudo que está aqui, vocês só conseguem ver púlpito, microfone, pessoa, coisas e essas coisinhas aqui atrás, mas por trás disso tem muitos equipamentos, tem muitas pessoas, tem muitos programas, tem infinitas coisas para que esse vídeo aqui, chegue até você. Portanto, seja um ofertante na casa de Deus, oferte a Ele com alegria. O Senhor ama aquele que dá com alegria. Amém? Eu quero convidar você, agora nesse momento, a estar fechando seus olhos aí na sua casa e orando junto comigo para encerrarmos essa aula. Clame nesse momento para que o Espírito Santo transforme a sua vida, para que o Espírito Santo enche a sua vida, para que você venha experimentar coisas graciosas com Deus, para que você venha transbordar do Espírito Santo. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esta aula, muito obrigada por este dia, obrigada por cada pessoa que me ouviu nesta manhã. Eu peço, Pai, que os corações venham estar abertos, Pai. Eu sei o quanto nós necessitamos de Ti. Sem Ti nós não somos ninguém. Precisamos ser dia após dia cheios do Teu Espírito Santo, Pai, para que venhamos ser transformados, Pai, para que venhamos ser edificados, para que venhamos alcançar, ó Pai, a salvação em Cristo Jesus. Espírito Santo, faz uma obra no nosso coração. Eu sei que o Senhor nos escuta, eu sei que o Senhor nos responde. Então, Pai, escute o nosso clamor. Ó Espírito Santo, faz uma obra que nós não podemos fazer, mas que o Senhor pode, porque Tu és onipotente. Senhor Deus, é nesse momento, Pai, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer. Ó Deus, escuta as nossas orações, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém.